Irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1. E vamos ler desde o verso 9. 1 aos Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ainda nessa mesma epístola, no capítulo 11, versos 17 e 18. Capítulo 11, versos 17 e 18. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte eu o creio. E finalmente no capítulo 12, versos 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai Celestial, com gratidão e um senso de privilégio, nos reunimos nessa noite com Tua palavra aberta diante de nós. Olhamos firmemente para a face gloriosa de Teu Filho e suplicamos toda a ajuda, provisão e suporte que carecemos nesse tempo de reunião, para que pelo Teu Espírito Santo tenhamos olhos iluminados, um coração penetrado por Tua palavra, e seja o Senhor quem pessoalmente fale intimamente aos nossos corações. E assim entregamos nossas vidas e esse tempo debaixo de Teu governo e administração. Estende Tua mão de misericórdia sobre nós, Senhor, e fala aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, ontem nós dissemos que hoje vamos buscar, com a ajuda do Senhor, citar alguns textos de valor para nos ajudar no caminho da comunhão, no aspecto agora horizontal, ou da comunhão mútua, da mutualidade. Mas nós não vamos fazer isso sem chamar atenção para uma palavra, e então a advertência que a envolve, que já apareceu 3 vezes nos 3 textos que lemos na introdução, antes de entregarmos esse tempo juntos ao Senhor. Você observou essa palavra divisão?
Você viu que ela aparece no capítulo 1, texto que lemos no verso 10, apenas para recordarmos, 1:10, para que não haja divisões entre vós. Ela aparece de novo no capítulo 11, verso 18, quando Paulo diz: estou informado a haver divisões entre vós. E aparece novamente no capítulo 12, verso 25, quando Paulo vai dizer, para que não haja divisão no corpo. Muito interessante que essa palavra, no original, ela tem uma tradução para o português que é derivada diretamente dela, até mesmo quase a pronúncia é a mesma. E é a nossa palavra no português, cisma. C-I-S-M-A, cisma. Cisma é uma divisão. Uma pessoa cismática é uma pessoa divisiva. Então, essa palavra aparece aqui na Epístola aos Coríntios 3 vezes, com exortações muito relevantes, para introduzirmos esse tema da mutualidade, que será a nossa carga para essa noite. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre essa palavra. Ela tem uma conotação bastante especial. Por exemplo, ela pode ser usada, e foi usada, como um termo médico, para fratura de ossos. Muito interessante. Quando o corpo de Cristo experimenta uma divisão, então o cabeça é aquele que, digamos, é mais afetado, porque no corpo físico nós sabemos muito bem que o centro da dor está no sistema nervoso central. Então, quando nós sofremos uma fratura de ossos, toda essa informação é recebida por essa faculdade, e então nosso corpo tem a percepção de muita dor. O termo contrário, veja de novo aí, no capítulo 1 ainda, mesmo verso 10, no grego é um termo exatamente oposto. Se para divisão nós temos o termo cisma, aí para a expressão traduzida na versão que estou lendo por inteiramente unidos, veja ela aí. Esse termo inteiramente unidos, também na língua original, é uma palavra só, que significa remendar, ou unir ossos quebrados, restaurar ossos quebrados. Então, no mesmo versículo, Paulo menciona as duas ideias. Ele está dizendo que divisão no corpo de Cristo é uma fratura extremamente dolorosa. E que então, ao invés de andarmos por esse caminho, o caminho de Deus, o caminho do Espírito, o desejo do nosso Senhor Jesus, é que nós sejamos inteiramente unidos. Então, o termo oposto é usado no mesmo versículo. Por isso ele diz, pelo contrário, que sejais inteiramente unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, esse é um rogo de Paulo por comunhão mútua, ou por mutualidade. Então, primeira nota, a compreensão que nós precisamos ter do significado de divisão. Agora, talvez, mesmo que um parêntese rápido aqui, creio que pode nos ajudar, o que seria realmente divisão no corpo de Cristo? Então, preste atenção, que isso pode ser de muita ajuda para você. Talvez a grande maioria, se não todos, acho que uma boa maioria, porque alguns certamente nasceram nesse convívio aqui, já que os irmãos aqui, especificamente nesse lugar, estão reunidos aqui há muitos anos, talvez algo em torno de 30 anos. Então, alguns jovens possivelmente tenham nascido aqui. Mas a boa parte, sem dúvida, dos irmãos que aqui estão, provavelmente vieram de outros contextos e passaram por outros contextos. Então, será que deixar esses contextos é divisão? Se for divisão, então devemos voltar para esses contextos, porque nós estaríamos ofendendo ao Espírito Santo. Então, nós temos agora uma grande questão diante de nós: o que é divisão e o que não é divisão. Então, algo que pode nos ajudar. Em primeiro lugar, divisão no corpo não é uma divisão geográfica. Primeira coisa importante. Não importa se estamos reunidos aqui ou reunidos ali, a unidade do corpo de Cristo está acima da geografia, até mesmo acima do tempo. Nós temos unidade com cristãos que já estão com o Senhor, que já partiram. Porque há um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai, uma só esperança. Os termos de Efésios capítulo 4. Então, compreender a unidade do corpo de Cristo é fundamental.
compreendendo isso, que essa unidade já foi estabelecida na cruz. Não se iluda com muitos na nossa geração que têm feito apelos pela unidade. Quanto mais se prega unidade nos nossos dias, mais divisão nós temos. Porque, na verdade, a pregação significa mais ou menos assim: venha para a minha unidade e vamos ter a nossa unidade. Compreendeu? E isso só gera mais divisões. Porque, em primeiro lugar, a unidade já foi estabelecida pela obra sublime e cabal do Filho de Deus na cruz do Calvário. Efésios 2 diz que ele derrubou a parede de separação que havia entre aqueles dois povos, no caso ali, obviamente, se referindo a judeus e gentios, e de ambos os povos ele fez um. E criou em si mesmo um novo homem e fez a paz. Então, a primeira coisa sobre unidade é que nós tenhamos claramente registrado no nosso coração que ela é uma questão espiritual, que foi estabelecida pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário e foi, na experiência humana, estabelecida pela vinda e habitação do Espírito Santo, como já vimos ontem. O óleo na cabeça e o óleo no corpo, até as orlas de suas vestes. No caso da unção do sumo sacerdote, figura daquilo que aconteceu com o nosso Senhor no trono, como já explicamos ontem, Salmo 133, Atos 2:33. Então essa é a unidade do Espírito. Por isso, Paulo em Efésios 4 não diz: promovam a unidade do Espírito, preguem a unidade do Espírito, roguem pela unidade do Espírito. Você não vai encontrar nada disso na Bíblia. Você vai encontrar: preserve a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não promova, mas preserve. Efésios capítulo 4. Então a unidade do Espírito já é uma realidade espiritual entre todos aqueles que sinceramente confessam, porque creem no nome do nosso Senhor Jesus. Esses são um no Espírito. Agora, como podemos dar o testemunho da unidade? Então já vamos para o segundo passo. Então, embora reconheçamos que a unidade do corpo de Cristo é uma verdade universal, estabelecida pelo cabeça, no que concerne a obra consumada, necessária para isso, e estabelecida na experiência pela vinda do Espírito Santo. Então, isso já falamos. Embora essa unidade seja um fato espiritual, nós somos responsáveis, se reconhecemos que isto é fato, e acho que nenhum de nós o negaria, é uma das verdades fundamentais da nossa fé, né? Um Senhor, uma fé, um Espírito, um só corpo. Então, se essa é a nossa confissão, nós temos responsabilidade de testemunharmos essa unidade. E não testemunhamos essa unidade reunindo em um determinado local e dizendo assim: nós somos pela unidade. Muito menos quando falamos assim: nós somos o testemunho do Senhor nessa cidade. Irmãos, nunca entremos nesse caminho, porque esse é o caminho de Laodiceia, do orgulho e da soberba espiritual. E não deixa de ser mais um elemento dentro da facção que hoje já vive, em termos de testemunho, o corpo de Cristo. Estaremos colaborando para ela. Testemunhar a unidade significa: nós somos responsáveis. Se vimos, porque se não vimos, então estamos confusos. Mas se vimos o que significa a unidade, que já explicamos, o cabeça, o que ele promoveu na cruz, a vinda do Espírito, então nós temos uma responsabilidade: preservarmos a comunhão com todos aqueles que professam o nome do nosso Senhor Jesus. De tal maneira que, se alguns deles, por algum motivo, e há muitos, fecharem suas portas para a comunhão, não, aqui nós temos critérios para a comunhão. Se você não obedecer esses critérios, não podemos ter comunhão. Ou então aqui nós professamos uma determinada linha teológica. Se você não concorda com essa linha teológica, nós não podemos ter comunhão. Aqui nós temos um certo tipo de batismo. Se você não concorda com essa forma de batismo, nós não podemos testemunhar unidade, não podemos estar juntos. Então, se irmãos pensam assim, infelizmente, nosso Senhor, como nós falamos, é o cabeça que sente a dor das fraturas. Então, infelizmente, isso ocorre no corpo de Cristo. Mas nós não podemos pactuar com isso.
A responsabilidade disso é com aqueles que agem assim, que eles respondam ao Senhor pelo que estão fazendo com o corpo de Cristo. Qual é a nossa responsabilidade? Se eles fecham as portas por linhas teológicas, por convicções aqui ou ali, como já falamos, qual é a nossa responsabilidade? É mantermos sempre e a todo custo as portas da comunhão abertas. De tal forma que se algum dia, pela graça do Senhor, que também, pela mesma graça e misericórdia, tem nos alcançado, abriu os nossos olhos para ver o significado maior da obra do Calvário, da habitação do Espírito, e o que significa o testemunho do Senhor nessa terra, mantendo nossa porta aberta, aguardando que isso seja feito pela mão misericordiosa e graciosa do Senhor em mais vidas. Então, aqueles que estavam, quem sabe, por tantos motivos, alguns dos quais já citamos, com as suas portas fechadas, quando abrirem-nas um pouco assim e olharem para nós, verão que as nossas portas nunca estiveram fechadas. Porque nós compreendemos o que significa a unidade do corpo de Cristo. Então, qual é a nossa responsabilidade? Sim, irmãos, é por aí que vamos começar daqui a pouco. Uma das primeiras menções daquele termo alelon aparece no Evangelho de João. Algumas aparecem ali antes em outros evangelhos, mas, como eu disse, algumas não são de aplicação para esse tema, mutualidade do corpo de Cristo. Então, no Evangelho de João, nós vamos a ela agora mesmo, ainda não. Nosso Senhor vai dizer assim: é nisto que conhecerão todos que sois os meus discípulos. Como chama isso? O que significa isso? Testemunho. É nisto que todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Está vendo a repetição desse termo? E ele diz, como eu vos amei. Então, irmão, comece desde já a alargar o seu coração. Se você está com portas fechadas, para qualquer irmão no corpo de Cristo, você é culpado de cisma ou de divisão. Nós temos que estar com o nosso coração aberto a todos os que professam o nome do Senhor Jesus. Estejam eles onde estiverem, cultuem eles o Senhor do jeito que entenderem cultuar. Vamos seguir um pouco mais esse tema. Nós só não podemos manter a comunhão, e isso estamos falando aqui no sentido experimental, porque se essa pessoa, esse exemplo que eu vou citar aqui, é um verdadeiro cristão, nós somos um em Cristo, porque isso é uma unidade espiritual, certo? Mas no sentido da prática, segundo a Bíblia, nós não devemos manter comunhão, aqui na experiência, enfatizando, né, com aqueles que promovem dissensões, divisões e não trazem os fundamentos adequados da confissão da nossa fé. Porque então eles poderiam ser caracterizados como hereges. Se eles não confessam a respeito da trindade, do Deus triuno, tripessoal, mas uma única essência, se eles não confessam que Jesus Cristo é Deus e homem, 100% divino e 100% humano. Há uma seita no nosso país e em vários outros, chamada Testemunhas de Jeová. Por que nós não temos comunhão com as Testemunhas de Jeová? Porque eles creem que Jesus é o ser mais elevado e sublime que Deus criou. O primeiro ser criado por Deus, o mais glorioso, o mais sublime. E então esse ser sublime, que é o Filho de Deus, criado por Deus, segundo eles, ele criou todas as coisas. Então, nós não podemos ter comunhão, porque aí está solapada a nossa fé. Compreendeu a diferença, irmão? E assim com relação à morte expiatória e vicária no Calvário, a ressurreição física e pessoal do nosso Senhor Jesus, a sua segunda vinda visível, pessoal e gloriosa. Compreende? A igreja como corpo de Cristo, o seu corpo místico, como é chamado, essas são verdades inegociáveis. Como nós vamos ter comunhão com aqueles que não confessam essas verdades? Eles nem mesmo são cristãos, se não confessarem essas verdades que acabamos de citar. Compreendeu? Porque elas são pilares da nossa fé. Então Paulo vai dizer assim, se alguém vai ter convosco e não traz esta doutrina, como tal nem ainda comais. Viu? Então Paulo está mandando eles serem divisivos? Não. Porque na verdade eles não estão na unidade do corpo de Cristo e na confissão da nossa fé.
Compreendeu, irmão? Então, se outros, e como dissemos, que o Senhor tenha misericórdia, porque cada um de nós vai responder ao Senhor, provocaram essas divisões no testemunho do corpo de Cristo, porque professaram doutrinas prediletas ou formas de se reunir, de se batizar, ou seja lá o que for, tem tantas coisas, não é, que promovem divisão no testemunho do corpo de Cristo. Qual é a nossa responsabilidade? Manter comunhão com eles. Em torno do quê? Das suas doutrinas prediletas? Não. Nós preferimos deixar essas coisas de lado e ter comunhão com eles em torno daquele que é o centro e foco e interesse da nossa comunhão. Por isso nós vemos 1 Coríntios 1,9. O que está escrito aí? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de ideias, de doutrinas, de forma de batismo, de tipo de culto, de linhas teológicas. Não. Chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, que o Senhor alargue os nossos corações, porque nós somos responsáveis por todos os nossos irmãos. Servi-los, amá-los, incluí-los, ter portas abertas para eles. Se temos crescido no Senhor por sua graça, ajudá-los, exortá-los, discipliná-los, limitá-los, repreendê-los, fazer o que for necessário, mas nunca quebrar a comunhão, porque então estaremos ofendendo o Espírito Santo, o Espírito da comunhão e o Espírito da unidade, que promoveu essa unidade tão cara, porque foi comprada com o precioso sangue, como vimos ontem. Ajude-nos o Senhor, irmãos. Porque creio que se não formos alertados para essa verdade, nós entraremos em caminhos confusos. E, finalmente, caminhos sectários. Então, para concluir isso e entrarmos em alguns textos sobre mutualidade, vamos concluir assim. Olhe com cuidado o contexto do capítulo 1 que nós lemos. Preste atenção no que nós vamos dizer aqui. Alguns em Corinto entraram no caminho cismático, ou divisivo. E como eles se dividiram? Aí está claro no texto, não é? Uns diziam, eu sou de Paulo, porque Paulo era um tremendo pregador e tinha uma visão celestial única, não é? Ministrava o evangelho de tal forma, veja o que ele disse para os Gálatas. Ele disse que os Gálatas receberam o evangelho porque Cristo foi exposto aos olhos deles como que crucificado. Você já pensou nessa expressão de Paulo? O evangelho que ele pregava era tão claro, tão cheio de luz, que era como se eles tivessem uma exposição da crucificação de Cristo e da obra do Calvário diante deles. Ele exposto como crucificado. Eles receberam aquilo com tanta ardor que Paulo diz, eles teriam arrancado seus olhos para me dar. Aos Coríntios ele diz que pregou entre eles, esteve entre eles em fraqueza, temor e grande tremor, para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E a pregação dele foi uma demonstração, olha a palavra que ele usa, do Espírito e de poder. Então era um servo único nas mãos do Senhor. Então havia em Corinto os que eram adeptos de Paulo. E diziam, eu sou de Paulo. Alguns diziam, eu sou de Cefas. E sabe o que nos parece essa colocação aí? Não, Paulo não está entre os 12. Nós vamos remontar aqui a nossa origem, nós preferimos Cefas, nós somos de Cefas, seguimos a Cefas, porque Cefas é o apóstolo da igreja mãe, vamos pôr assim entre aspas. Se nós somos de Cefas, nós temos a nossa origem lá no Pentecostes, lá em Jerusalém. Você viu? Orgulho? Eu sou de Cefas. E de Apolo. É dito no livro de Atos que Apolo era eloquente pregador. Então, eu sou de Apolo. Ninguém prega como Apolo. Pedro mal sabe falar, um pescador. Eu sou de Apolo, o orador. Agora havia um quarto grupo. E esse quarto grupo dizia, eu sou de Cristo. Vamos dar um voto de confiança para eles? E vamos dizer que de alguma forma eles perceberam que aquilo que eles fizeram era incorreto. Seguir homens, digamos assim, ministros de preferência particular, Paulo, Apolo ou Cefas. Mas eles cometeram talvez o maior dos erros, quando eles disseram, eu sou de Cristo. E o erro, irmão, ouça com atenção, está exatamente nessa primeira palavra.
eles teriam dito tudo certo e se comportado de uma maneira maravilhosa e servido de exortação para os outros. Escute bem, se eles tivessem dito a esses 3 grupos, os de Paulo, os de Pedro e os de Cefas, assim: nós somos de Cristo. Compreendeu a diferença? Então tudo estaria resolvido. Esse nós somos de Cristo teria resolvido todo o problema. Como que dizendo, vocês estão equivocados. Aliás, foi o que Paulo disse na sequência do texto que lemos. Paulo está, se formos tentar parafraseá-lo, ele está como que dizendo aos coríntios, vocês estão doidos? Paulo foi crucificado em favor de vós? Quando vocês foram batizados, qual o nome que foi invocado? Foi o nome de Paulo ou o nome de Cristo? Você viu como ele disse isso? Está dizendo, vocês perderam o juízo? Nem Paulo foi crucificado por vós e nem vocês foram batizados em nome de Paulo. Então, irmãos, essa frase que citamos por último é a nossa confissão. Nós devemos olhar para todos os nossos irmãos, de maneira prática, os irmãos que moram aqui em Santo Antônio do Monte. Nós temos que olhar para todos os nossos irmãos e dizer, nós somos de Cristo. E ter comunhão com eles em torno de Cristo, suas belezas, suas riquezas, e servi-los e amá-los incondicionalmente. Porque o que eles praticam é responsabilidade deles diante do Senhor, a não ser que sejam hereges, como nós já citamos. Então veja como é grande a nossa responsabilidade. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com alguns termos. Por exemplo, nós nos reunimos na unidade. Isso não é um termo adequado. Não é um termo adequado dizer isso. Nos reunimos na unidade. O que significa isso? Significa que os outros nos reúnem na unidade? Você compreende? São termos inadequados e termos que demonstram um coração faccioso. Como vocês se reúnem? Irmão, nós reunimos em nome do Senhor Jesus e com a visão do corpo de Cristo, que todos nós somos um em Cristo Jesus. É isso. Não é? Nos reunimos na unidade, nos reunimos no testemunho. Então, nós somos o testemunho do Senhor, os outros são o quê? O testemunho do Senhor está atrelado a nós, não há mais nenhum outro testemunho do Senhor, em nenhum lugar mais. Nós somos o que mais? Nós somos Filadélfia, os outros são outras coisas. Todas as vezes que pensarmos assim, nós já deixamos de estar na posição espiritual de Filadélfia. Porque, aliás, não há um lugar geográfico que possamos chamar de Filadélfia. Também não é isso. Filadélfia é uma realidade espiritual. Filadélfia se compõe daqueles que têm uma porta de revelação aberta sobre si, que perseveram em o nome do Senhor, apesar de terem pouca força, guardam a sua palavra. Esses, para Deus, são Filadélfia. E você pode estar certo, irmãos, eles estão em muitos contextos. Agora, então, nós não temos responsabilidade nenhuma ligada ao testemunho da unidade do corpo? É claro que nós temos. Então, quando reunimos de forma despretensiosa, quando nos reunimos debaixo desse único nome, quando não temos doutrinas ou linhas teológicas prediletas, eu me confesso isso, eu me confesso aquilo, não é? Como há tantas linhas teológicas específicas e interpretações particulares da verdade. Então, quando nós entendemos que esse não é o caminho para o corpo de Cristo, nós não estamos pondo nossos irmãos de fora e dizendo eles não são e nós somos. Nós estamos dizendo, esse não é o caminho para o testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor se limita e se expressa àqueles que têm entendimento da obra que o Senhor realizou, do que o Espírito Santo fez quando constituiu a igreja. Então nos reunimos em nome do Senhor Jesus, na simplicidade da comunhão do corpo de Cristo. Então, quando esse é nosso foco, então nós estamos dando testemunho, temos o privilégio de dar um simples testemunho, um pequeno testemunho do que significa a unidade do corpo de Cristo. E não estamos chamando outros para virem para a nossa unidade, porque nós não temos uma nossa unidade. Nós estamos buscando, pagando um preço necessário para testemunharmos a unidade do corpo de Cristo. Se os irmãos não tivessem esse local de reunião, e tivessem que reunir só nas casas, por exemplo, e aí nos bairros, onde tem muitos outros irmãos nossos, que reúnem outros contextos, qual seria o nosso comportamento com eles? Nós estaríamos abertos a eles, nós os convidaríamos para reunir nas nossas casas. Se eles nos convidassem para reunir com eles,
aqui ou ali, nós estaríamos abertos a isso? A estar com eles, a reunir com eles, a ouvir a palavra com eles? Qual a diferença entre comunhão e cooperação? Acho que esse é outro pontozinho, mesmo que de passagem, nós precisamos tocar para entrar no assunto de mutualidade. A diferença, queridos irmãos. Ajude-nos o Senhor a entendê-la também. Muito importante para nós. Comunhão é incondicional, porque ela não foi promovida por nós. E já falamos sobre ela. Pelo Senhor, o que Ele fez na cruz, a habitação do Espírito, a unidade do Espírito. Somos responsáveis por manter a comunhão e preservar a unidade do Espírito. E cooperação, o que é? Cooperação é diferente de comunhão. Porque se alguns irmãos nossos, por não terem, quem sabe, uma visão mais clara do corpo de Cristo, estão militando em interpretações particulares da verdade, em linhas doutrinárias específicas, e você sabe muito bem o que eu quero dizer, então realmente nós não podemos cooperar com eles. Compreendeu a diferença? Porque cooperar com eles é cooperar com algo que no nosso entendimento, pela graça do Senhor, não confere com o testemunho da unidade do corpo de Cristo. Compreendeu a diferença? Comunhão sempre, cooperação nem sempre. Porque nós queremos cooperar com aquilo que realmente significa os interesses do Senhor. E não com nenhuma obra particular, com nenhuma agenda particular, com nenhuma liturgia particular, com nenhuma interpretação particular da verdade. Compreendeu? Mas se não temos liberdade de cooperar, não significa que não podemos manter comunhão. Então também que saibamos diferenciar essas duas coisas que são muito importantes. E você pode dizer com todas as letras, se for esse o seu caso, dizer, irmão, me perdoe, mas eu não tenho liberdade no meu espírito de cooperar com isto. Não tenho liberdade. E com que temos liberdade? Já falamos. Com aquilo que realmente entendemos que toca os interesses do Senhor Jesus para com a igreja. Então temos liberdade. Porque temos liberdade de estar aqui. Porque os irmãos tiveram liberdade de me convidar para estar aqui, eu não sou daqui. Nós temos liberdade no Senhor de cooperarmos quando nós entendemos que os interesses são comuns. E estão ligados, não comuns, porque concordamos em determinados interesses, mas comuns porque concordamos naquilo que realmente compreendemos, serem os interesses do Senhor pelo seu testemunho na terra. Está claro isso, irmãos? Então que pensemos mais sobre isso, oremos sobre isso. Eu acho que sempre poderemos receber ajuda com essa compreensão. Então vamos agora a João capítulo 13. E vamos entrar especificamente nesse tema tão relevante, queridos irmãos, nas Escrituras, o tema da mutualidade, a comunhão mútua uns com os outros. João 13. Abra, por favor, aí sua Bíblia. Como essa é a primeira menção que nós vamos destacar, então nós precisamos gastar um pouquinho de tempo aqui. Vamos buscar não alongar muito para citarmos o máximo de texto possível hoje, que nós só temos mais amanhã pela manhã juntos. O que está acontecendo em João 13? É um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Algumas ideias rápidas para você meditar. Não é porque são rápidas que não são importantes, viu? Registre no seu papel, no seu coração e leve aos pés do Senhor. Primeira, nosso Senhor Jesus sabia muito bem qual era a sua identidade em Deus, o Pai. Por causa de saber qual era a sua identidade, ele pôde servir como serviu. Será que nossa identidade tem sido clara para nós? Qual é o maior título que nós podemos receber como cristãos? Esse título é Filho de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele, o Filho, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o nosso título. Filhos de Deus. Nosso Senhor sabe isso muito bem. Então diz, chegando à festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
No versículo 3, repete, reforça e diz assim: sabendo ele, olha aí, verso 3, João 13:3, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. São muito preciosos esses 3 primeiros versículos, porque mostram a identidade desse Filho de Deus. Ele serviu como serviu, viveu como viveu, ofereceu sua vida como ofereceu, os escárnios, os bofetões, as zombarias, porque ele sabia muito bem quem ele era, de onde ele veio, para onde ele ia e o que ele veio fazer. Então, em João 13 nós temos o lava-pés. Aí ele, sabendo isso tudo que nós já falamos, ele, segundo Lucas 22, ele manda alguns discípulos prepararem o lugar para a última Páscoa que ele comeria com eles, onde a mesa do Senhor seria instituída. E aí ele diz assim: sigam um homem que vocês vão encontrar na cidade com um cântaro de água na cabeça. Nenhum homem carregava cântaro de água na cabeça. Acho que quando o Senhor falou isso, eles devem ter pensado: vai ser complicado, porque isso é tarefa só de mulheres. Nenhum homem carregava. E por isso seria um sinal, por isso o Senhor disse. Então eles foram para a cidade e encontraram o que o Senhor falou. Havia um homem com um cântaro de água na cabeça. E o Senhor falou: sigam-no. E na casa que ele entrar, vocês entrem. E quando entrarem nessa casa, vocês digam assim: o mestre manda perguntar, onde é o aposento, onde ele preparará a ceia para a Páscoa para os seus discípulos. Não é maravilhoso? Possivelmente esse homem seja João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Mas o que nós queremos enfatizar é que esse aposento então estava lá, era a casa certamente de alguém relacionado com Jesus de alguma maneira. Então ele tinha lá um cenáculo mobiliado, espaçoso, onde foi preparado esse lugar para a última Páscoa. Mas veja, o cântaro de água, aquele cântaro de água, sem dúvida, era este cântaro de água de João 13, o que o homem carregou na cabeça, que estava lá no local apropriado, que o Senhor usaria dessa água, deitaria a água na bacia e passaria a lavar os pés dos seus discípulos. O Senhor preparou até o cântaro, porque Ele é o anfitrião dessa festa. Só que Ele não preparou a criada para lavar os pés dos convidados. Todas essas celebrações, cerimônias, encontros e jantares, tinha a criada para lavar os pés. Ele preparou o cântaro, mas não preparou a criada. Porque Ele preparou cada detalhe. Essa criada seria Ele. Então, no momento oportuno, ele toma essa água, deita parte da água na bacia, tira a vestimenta de cima, cinge-se com uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele começa na fila, vamos imaginar, a fila dos 12, ele começa lá pelo Mateus, vamos pensar assim. Quem sabe Pedro era ali o terceiro ou quarto. Ele lava o pé do primeiro e a toalha já está bem suja. E lava o pé do segundo, lava o pé do terceiro. Quando ele vai chegando no Pedro, acho que os pelos do corpo de Pedro se arrepiaram todos. E ele diz assim para o Senhor, ele é muito ousado, porque ele consegue falar para o Senhor palavras de autoridade, de determinação. Aí, por exemplo, ele disse, nunca me lavarás os pés. O Senhor vai dizer à frente, vocês dizem que eu sou o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou, não é? Pedro está sabendo que quem está lavando os pés é o mestre, quer ensinar algo para eles, e é o Senhor de todos. Então ele tem direito de fazer o que ele quiser, mas Pedro é capaz de dar um nunca para o Senhor. Você vê? Então, o Senhor diz assim para ele, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. O Senhor não disse não tens parte em mim, sabe por quê? Porque aí mesmo no texto você vai ver ele dizer, olha aí, verso 10 de João 13, final. Quem já se banhou não necessita de lavar somente os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então eles já tinham parte no Senhor e com o Senhor, não é? Então o Senhor não usou a expressão parte em mim, mas o Senhor usou a expressão parte comigo, porque o Senhor está dando para eles uma lição de cooperação, ou uma lição de serviço. Então Pedro quis restringir o Senhor por causa, em primeiro lugar, da sua vontade própria. Ele não podia admitir que o Senhor fizesse isso, ele era voluntarioso, esse era Pedro, vida do eu, no seu clímax. Ah, o galo não cantou ainda,
Pedro não chegou no seu fim. Ele ainda não saiu e chorou amargamente, compreende? O Senhor está ainda trabalhando na vida de Pedro, como na nossa. Então a vida do eu de Pedro aí se manifesta no seu clímax. O primeiro elemento é a vontade própria. Nunca lavarás meus pés. Então o Senhor fala, em outras palavras, tudo bem, mas se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro pula da vontade própria para o interesse próprio. Porque antes ele não queria nem que lavasse, agora ele quer mergulhar na bacia. E ele diz, não somente os pés, Senhor, mas também todo o corpo, mãos e cabeça e tudo. Aí o Senhor tem que repreendê-lo de novo. Esse é Pedro, não é? E esses somos nós, muitas vezes. Então o Senhor vai dizer, quem já se banhou, não necessita de lavar senão somente os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Então veja a vida do eu. Vontade própria, interesse próprio. E agora, então, o Senhor, você conhece muito bem o relato, ele lava os pés. Vamos ao verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Certamente todos eles podiam dizer não. Acharam até escandaloso, né? Agora, olha aqui. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Como eles se chamavam ao Senhor? Pela ordem, Mestre e Senhor. Agora, olha o que o Senhor diz, verso 14. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, por que será que o Senhor inverteu as palavras aí? Por que ele pôs o Senhor primeiro? Ele quer chocá-los mesmo com a visão que ele tem sendo o Senhor do que é senhorio, ou do que é autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual? É lavar os pés uns dos outros. Isso é autoridade espiritual. Eles, digamos que em primeiro lugar, viam o Senhor como o Mestre, não que isso estivesse errado, mas veja a ordem. Vós me chamais o Mestre e o Senhor. Por isso que quando os gregos quiseram ver Jesus, e isso está no capítulo anterior, João 12, Filipe ficou tão empolgado com a notícia, que ele foi chamar o André para os dois darem essa notícia maravilhosa para Jesus. Os gregos querem te ver mestre, não é? Porque assim eles o viam em primeiro lugar. Que o Senhor sentaria no trono dos gregos e daria a maior lição de sabedoria que eles jamais tiveram em Sócrates, Platão, Aristóteles ou qualquer outro. Porque ele é a sabedoria, o mestre. Vós me chamais o Mestre e o Senhor. Mas então agora, referindo-se a si mesmo, ele inverte. Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. E aqui nós já temos uma primeira menção na nossa sequência, né? Do uns aos outros. Veja aí, verso 14. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, o modelo, a cartilha, o caminho, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Irmãos, escute outra nota para você meditar. A bacia e a toalha representam a vitória de Jesus sobre a vida. Assim como a cruz, e particularmente após a cruz, o túmulo, né? O túmulo aberto, o túmulo vazio, representam a vitória de Jesus sobre a morte. Mas, irmãos, o Senhor Jesus não poderia vencer a morte se antes ele não tivesse vencido a vida. Sabe o que isso quer dizer? Se ele não vencesse viver para si mesmo, ele nem mesmo iria à cruz. Ele iria preservar a sua vida. Porque tudo que ele mais amava era a intimidade dele com seu Pai. A face luminosa do seu Pai olhando para ele. E na cruz ele teria que perdê-la. Será que ele iria abrir mão? Quando ele iria decidir essa questão? Faça-se tua vontade e não a minha. Agonizando no Getsemane. Não é? Então, antes que ele vencesse a morte, ele teria que vencer a vida. Irmão, isso é verdade sobre todos nós.
Pense sobre os mártires, por exemplo. Nós temos, graças ao Senhor, uma história de ouro da igreja debaixo dos nossos pés. Nós estamos sobre esses irmãos e irmãs, servos fiéis do Senhor, que entregaram sua vida como sacrifício ao Senhor, como mártires. Como puderam fazer isso? Não tenha dúvida. Primeiro venceram a vida do seu eu. Foram vitoriosos sobre a vida e então puderam vencer a morte. Compreende, irmão? Essa é a lição que o Senhor quer ensinar. Eu sou o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés. Se ele pôde ir à cruz, é porque ele venceu a vida egocêntrica. Ele venceu viver para si mesmo. Quando ele estava na cruz, uma das zombarias que lançaram sobre ele foi essa: salvou os outros e não pode salvar-se. Você vê? Se ele não vencesse a vida, era isso que ele faria. Ele daria uma demonstração pública de seu poder, usando o seu poder divino e descendo da cruz, sem marcas, inclusive. Assim como ele restaurou tantos, a vista, o andar, não é? Mas ele não o fez. Por quê? Porque ele venceu a vida egocêntrica, a vida para si mesmo, antes de vencer a morte. Essa é a grande lição do lava-pés. E aí então, irmãos, está uma das menções do alelon, uns aos outros. Estamos começando aqui e gastamos mais tempo aqui, e já já vamos prosseguir, porque aqui está a lição mais básica. Nós queremos viver em mutualidade? Aí está o segredo. Nós temos que tirar a vestimenta de cima. Isso fala da honra, da posição de Jesus como um cidadão. Escravo não tinha vestimenta de cima, nem mesmo sandália nos pés, né? Quando o Senhor tira a vestimenta de cima, isso fala que ele está despojando da sua honra e glória e posição como um cidadão, um homem comum. Alguém que tem uma dignidade humana como todos os outros homens. Ele se despe e se cinge com a toalha, que era o papel da escravazinha. Era um trabalho tão ínfimo, tão inferior, tão rebaixado, que o judeu, no caso, não usava um outro judeu para fazer esse trabalho, na maioria das vezes. Nem homens usavam. Usavam uma menina, jovenzinha, 12, 13, 14 anos de idade, e gentia, na maioria dos casos, se eles pudessem contratá-la. Porque consideravam um serviço baixíssimo, rasteiríssimo. Então entregavam para essa menininha, essa jovenzinha. Pedro não pôde suportar ver Jesus tomar o lugar da jovenzinha e lavar aqueles pés horríveis daqueles discípulos, andando por aquelas estradas horrorosas, sujas. Não é? Eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais, vós também uns aos outros. Irmãos, aí está o caminho da comunhão no corpo de Cristo. Se não pudermos lavar os pés dos nossos irmãos, não vamos manter comunhão. Agora, encerrando esse contexto, vamos lá, para podermos seguir. Olhe o capítulo 13 ainda, versos 34 e 35, que nós já citamos, mas ainda carecemos de uma explicação mais aqui. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Está aí de novo o termo alelon. Deveis lavar os pés uns dos outros. E aqui de novo, vos ameis uns aos outros. Por que esse mandamento é novo? O que já havia na lei que não é novo? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aliás, isso é um resumo da lei. Lá no Decálogo não havia esse mandamento. Como não havia, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é? Esse é o resumo do Decálogo. O Senhor o resumiu assim. É amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como você ama você. Tudo que você quer de bom para você, quer que os outros façam com você, faça você com eles. É uma regra de ouro. Né? Mas aqui há muito mais. Aqui o Senhor está dizendo novo. E aqui está o novo. Novo mandamento eu vos dou. Vos ameis uns aos outros, não como vocês amam a vocês mesmos, mas amem uns aos outros como eu vos amei. Esse é o novo. E como o Senhor nos amou? Onde está a resposta? No início do capítulo. Volte lá no capítulo 13, aí mesmo. Olha o verso 1, a parte final.
sabendo que chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, como Ele os amou? Amou-os até o fim. A palavra aí é completamente ou totalmente. Então, irmãos, esse é o novo mandamento. Como devemos amar nossos irmãos? Até o fim. Do contrário, não conseguiremos preservar a comunhão do corpo de Cristo. Então está aí, irmãos, dentro do que queremos destacar, João 13 é a primeira menção. E como você vê, não poderíamos só citar os versículos. Teríamos que ter o contexto todo para entendermos por que essa menção foi colocada aí, na sequência que estabelecemos, em primeiro lugar. Nosso Senhor deu uma lição única para os seus discípulos, do que significa manter comunhão e o que significa cooperar com Ele. Quando Ele diz, se eu não te lavar, não tens parte comigo, Ele está dizendo, Pedro, se você não compreender essa lição que eu estou dando de lavar os pés, eu lavar os pés de vocês e vocês lavar os pés uns dos outros, você não pode ser meu cooperador. Você não tem parte comigo. Você não pode ser um ministro da nova aliança. Você não sabe o que é ministério. Ministério é lavar os pés uns dos outros. Essa foi a lição do Senhor. Agora, irmãos, que vergonha. Quando nós olhamos de modo geral para o cristianismo, o que é entendido a respeito de ministério? Ministério é subir no ombro dos outros. Ministério é dominar sobre os outros. Ministério é estar em plataformas de admiração. Ministério é ser gratificado o tempo todo. Ministério é explorar os outros. Ministério é chamar atenção para si mesmo. Ministério é construir império particular. E, se possível, põe minha foto lá na frente. Né? Ministério. Isso não é ministério. Ministério é João 13. Eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, façais vós uns aos outros. Sabeis essas coisas? Bem-aventurados sois, se as praticardes. Então, irmãos, sim, nós ousamos dizer que nenhum ministério que não concorde com isso é um ministério bem-aventurado. Compreende? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a rever nossa vida, nossa conduta, nossa relação uns com os outros, nessa base e nesse princípio. Agora vamos seguir mais algum tempo, mais alguns minutos, com as menções sobre mutualidade. Nós vamos começar com Romanos. Romanos capítulo 1. Lembre-se que em todos esses versículos, você que gosta de estudar a Bíblia com mais detalhes, você vai encontrar a palavra alelon, uns aos outros, ou reciprocamente, ou mutuamente. Então, Romanos 1, 12 diz assim, olha que lindo verso. Vamos ver o 11 também. Eu muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, aí está a palavra, alelon, uns aos outros, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Um versículo tão simples. Paulo não conhecia os romanos, nós sabemos, tinha esperança de vê-los, visitá-los, repartir dom espiritual com eles, reunir com a igreja, quem sabe numa casa aqui, numa casa lá, já que sabemos que havia muitas casas onde a igreja em Roma se reunia. Como ele chegou em Roma? Preso, para morar os 2 primeiros anos naquela casa que ele mesmo alugou em Atos 28. Totalmente fora da expectativa que, digamos, que Paulo tinha inicialmente. Não é? Mas o que ele diz aí? Eu quero muito ver-vos, visitar-vos, estar em vossa companhia, para repartir algum dom espiritual, para vos confirmar. Irmão, que lição nós temos dessa reciprocidade aqui? Quando nós estamos na companhia uns dos outros, temos desejo de ver-nos, estar juntos, qual é o motivo? Ontem também falamos um pouco sobre isso. É o churrasco, a pipoca, ou seja lá o que for? É a confraternização? Isso é bom, irmãos. Não há nada errado nisso. E nem tem nada contra isso. Mas veja o que Paulo está dizendo. Que nós deveríamos aprender a estar juntos para a nossa mútua edificação. Compartilhar, nos confortemos reciprocamente por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Que o Senhor também nos ajude nisso.
Não debates teológicos infindáveis, por exemplo. Não especulações. Ai, irmão, eu tenho tanta dúvida na minha cabeça. Olha, por exemplo, o arrebatamento. Normalmente isso começa por aí, não é? Como que será? Será que vai mesmo uma metade primeiro, outra metade depois? O que há de ser dos que ficarem? E depois esses vencedores, em que nível eles estarão? E depois os que ficarem, para onde que eles vão? Deixe-me dizer uma coisa, irmão, e podemos resumir o assunto aqui. Pela graça do Senhor, Ele me chamou para Ele muito cedo. Eu era um adolescente, nem jovem era. Um dos primeiros assuntos que me chamou a atenção, é claro, um adolescente, um jovem, especulativo, cristão, foi a segunda vinda de Cristo. E os eventos ligados à segunda vinda de Cristo. E eu busquei estudá-los exaustivamente, por muitos anos, lendo de tudo que você imaginar. Minha conclusão sobre os eventos ligados à vinda do Senhor, o passo a passo dos eventos ligados à vinda do Senhor. Minha conclusão: nenhuma. Não há como você afirmar dogmaticamente que isso vai ser assim e vai ser assim. Esse é o tempo disso, esse é o tempo daquilo, esse é o tempo do outro. Não há. O Senhor guardou essas coisas em mistério. Alguns irmãos confusos nisso chegam à beira da insanidade, aconselhando outros a venderem suas propriedades, irem para o campo, aprender a cultivar campo, para se preservar de tempos que podem vir de tribulação, escondidos na roça. Você já pensou numa coisa dessa, irmão? A igreja todas as vezes passou pelos períodos de tribulação. E humanamente falando, ela foi pisada. E todos esses que foram pisados, eles adoravam e glorificavam o nome do Senhor, porque eram dignos de sofrer por esse nome. Não foram se esconder em recantos, em covas. Compreende? Então, irmãos amados, onde estivermos, antes da vinda do Senhor, nós estaremos, se temos sido fiéis, nós estaremos guardados na fenda da rocha. Como foi Moisés. Quando o Senhor ia passar por ele e mostrar a sua glória, você lembra onde ele colocou Moisés? É uma figura tão linda. Ele podia colocar Moisés em muitos lugares, irmãos. Mas é dito que ele pôs Moisés na fenda da rocha. A rocha, segundo 1 Coríntios 10, a rocha que o seguia era Cristo. A fenda da rocha fala o Cristo crucificado. Nós somos seguidores do Cordeiro por onde quer que Ele vá. E se nós tivermos, sim, que o Senhor nos livre, porque não é Ele que nós aguardamos, esse que eu vou citar, nós aguardamos nosso Cristo. Mas se nós tivermos que ver, por algum motivo, o anticristo, antes de ver a Cristo, sejamos seguros de que Ele nos guardará na fenda da rocha. Louvado seja seu nome. Então, amados irmãos, essa é a nossa confiança. Ainda em Romanos, vamos para o capítulo 12. Romanos 12, verso 5. Veja que lindo verso. Vá anotando essas menções para a sua meditação posterior. Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos chamar essa menção, e nós já falamos para os irmãos que são dezenas de menções. Estritamente, literalmente, são 110. As que nos interessam são bem mais de 50, mais de 60 que nos interessaria. Eu tenho uma lista aqui de 31. Não sei se vamos chegar na metade, como eu disse, né? Mas essa menção aí, por que destacamos, entre tantas? Porque aí está a grande lição que não podemos perder no assunto comunhão mútua, de que nós somos interdependentes. Nós somos membros, nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Não é maravilhoso? É muito mais simples para nós confessarmos a outra verdade, que nós somos membros de Cristo. E nós o somos, né? Membros de Cristo, todos nós. Louvado seja o seu nome. Mas o outro lado da verdade, o horizontal. O vertical é que somos membros de Cristo. O horizontal é que somos membros uns dos outros. Agora, irmãos, isso fala muito, tanto no sentido individual, do indivíduo cristão, do cristão para o cristão, como das assembleias para outras assembleias. Todas as vezes que um irmão, uma família, de alguma forma, um cônjuge,
se afasta da comunhão, por algum motivo, ele quebra o princípio da interdependência do corpo de Cristo. Por isso, esse esfriamento é fatal quando nós nos afastamos da comunhão, porque nós quebramos um princípio. Se somos membros uns dos outros, como nós podemos viver, servir, andar separados uns dos outros? Nós somos totalmente interdependentes. E assim as assembleias. Os irmãos sabem que o Senhor me tem concedido o privilégio de viajar por muitos e muitos lugares, aqui no país e fora do país. Aquelas assembleias, graças ao Senhor, são poucas, que de algum modo se fecham para a comunhão com outras assembleias, para a comunhão com outros irmãos de outras assembleias que podem servir essas assembleias. O resultado também é letal. Essas assembleias se tornam mar morto, compreende? Secos, sem vida, áridos. Por quê? Porque o corpo de Cristo é interdependente. Isso é verdade para o cristão, isso é verdade para as assembleias do Senhor. Então está aí mais um princípio importante da mutualidade. Vamos para mais um pouco. O verso 10, ainda aí, desse capítulo. Olha que verso precioso. Amai-vos cordialmente. Vamos lembrar da raiz dessa palavra. Mesmo no português. Quando a gente diz, esta pessoa é cordial, o que nós queremos dizer é gentil e educado, certo? Mas a raiz da palavra é, ele age de todo o coração. Esse cordial. Então, amai-vos cordialmente, amai-vos de todo o coração. Não busquem se relacionar com hipocrisia, falta de sinceridade, preferências, simpatias. Ontem também falamos sobre isso. Irmãos, sejamos guardados disso no corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é lugar de comunhão dos simpáticos com os simpáticos. Nós precisamos aprender a nos acolher no corpo de Cristo, uns aos outros. É claro, irmãos, o Senhor promove afinidades diferentes no corpo uns com os outros. Não há erro ou problema nisso. Até mesmo nosso Senhor teve relação diferente dentro do seu próprio círculo de discípulos, não é? Porque frequentemente ele levava Pedro, Tiago e João às suas experiências particulares. Levou ao Monte da Transfiguração, levou ao Getsêmani, não é? Não há nada de erro nisto, mas há erro quando nós selecionamos os irmãos com quem nós queremos manter um círculo de comunhão e fazemos a seleção, então há erro. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Olhe mais uma menção no mesmo versículo da palavra alelon. Preferindo-vos em honra uns aos outros. 2 vezes no mesmo versículo. Amor cordial uns aos outros e preferir em honra. O que é preferir em honra? Talvez Filipenses possa nos ajudar bastante nisso. Diz assim, que nós devemos dar prioridade, é a mesma ideia, ao outro do que a nós mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual tenha em vista o que é dos outros. A mesma ideia, basicamente. Precisamos aprender a dar preferência ao outro no corpo de Cristo, sem que isso signifique uma falsa humildade. Também se guarde disso. Cada um de nós tem que estar claro sobre aquilo que o Senhor tem depositado no nosso coração, para que Ele nos tem chamado, particularmente no corpo de Cristo, como Ele quer usar esse membro que somos nós individualmente, um membro, como Ele quer usar esse membro para a edificação do corpo. Isso é um trabalho que o Espírito Santo é que faz, Ele que forja vasos, né? Então, quando Ele encontra lugar para colocar a mão nesses vasos e forjar, Ele está em operação e vai formando em nós o caráter de Cristo. Isso vai sendo reconhecido no corpo de Cristo. Esse irmão tem sido usado pelo Senhor aqui, ali, acolá, dessa maneira, da outra maneira. Simples assim. Não é delegação, não é votação. Não é? Agora você vai fazer isso. Agora, há uma linguagem, irmãos, tão inadequada, que às vezes ouvimos também entre os irmãos. Sabe qual é? Perfil. Esse irmão ou aquela irmã não pode fazer isso não. Ele não tem perfil para isso. Essa é uma linguagem da empresa, do mundo secular, do mundo, não é da igreja. Na igreja ninguém tem perfil para nada. Nosso perfil é o caráter de Cristo sendo formado em nós.
Se ele está sendo formado em nós, então esses membros trabalhados pelo Espírito vão se adequando às funções que o Senhor quer colocá-los. Nós já lemos isso aqui em Coríntios ou não? 1 Coríntios 12, 24 e 25. Mas Deus coordenou o corpo. Não é você, não sou eu. Ninguém me delegou função nenhuma. Ninguém disse, agora você é aqui, agora você é aquilo. Deus coordenou o corpo. E Ele concede muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Antes cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Não é lindo, amados irmãos? Isso é orgânico. E é isso que o Senhor quer operar no corpo de Cristo, se fornecermos a oportunidade a Ele. Então, o que é operado pelo Espírito é reconhecido pelo testemunho do Espírito na vida dos irmãos. Simplesmente assim. O mais são estratégias humanas. Então, mais um verso aí, verso 10. Olha o verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Aqui também acho que vale pararmos um pouquinho. Qual sentimento? O sentimento do mais forte? Qual mente vai dominar no corpo de Cristo? A mente mais esclarecida? A mente mais intelectual? Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então qual é a mente, ou a mentalidade que vai nos dominar? De fulano, cicrano, beltrano? É a mente que houve em Cristo Jesus. Que mente é essa? Aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo. Isso é João 13. Forma de servo. Reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a mente. Então, tende em vós o mesmo sentimento, uns para com os outros. Está aí sempre essa chave sendo repetida, né? Uns aos outros, uns para com os outros, mutuamente, reciprocamente. Todas essas são traduções da mesma palavra. Então ele continua: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. De acordo com esse versículo aqui, qual é o segredo do crescimento espiritual? Se reunirmos numa assembleia com 200 irmãos e olharmos para eles como sendo para nós, em Cristo, 200 mestres, nós iremos crescer muito rápido. Porque nós iremos aprender a discernir o falar do Senhor, o caminho do Senhor, uma orientação do Senhor, uma palavra do Senhor, uma advertência do Senhor, aqui, ali e lá e acolá. Porque nós temos 200 mestres. Agora, se nós olhamos nossos irmãos de cima para baixo, então temos 200 alunos, e nós não iremos para lugar nenhum. Então, condescendei com aquele que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Que chave para a nossa comunhão, não é, irmãos? Quanto do cristianismo hoje é pura disputa de poder, e nada mais. Não é? Porque não condescendemos com o que é humilde, e nos consideramos sábios aos nossos próprios olhos. Que chave importante é essa? Vamos para Romanos 14, verso 19. Veja que verso. Assim, pois, Romanos 14, 19. Seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Talvez a melhor maneira de explicarmos isso, o que é seguir coisas da paz, é simplesmente mantermos a paz uns com os outros. Agora, o que é seguirmos as coisas da edificação de uns para com os outros? Sempre um verso, é claro, ele está imerso em um contexto, que nunca pode ser ignorado, né? Então vamos avançar um pouquinho e ler os 4 primeiros versos do capítulo 15. Nós vemos quinta-feira na reunião com alguns irmãos mais velhos aqui. Olhe a ilustração do que é essa edificação de uns para com os outros. Capítulo 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos
e não agradarmos a nós mesmos. Você vê que não há nenhuma falsa humildade em Paulo? Ele está dizendo, nós que somos fortes. Ele não diz, não, irmão, imagina, é uma falsa impressão sua, eu sou fraco, sou muito fraquinho. Você que não percebeu. Não, nada de falsa modéstia. Ele sabia muito bem quem ele era. E muito bem o que o Senhor tinha feito na vida dele, e continuava fazendo e depositou nele. Então ele diz, nós que somos fortes, nós que temos maior clareza da visão celestial, nós que temos um maior depósito do Senhor em nós estamos aprendendo com mais constância o que significa viver aos pés do Senhor. Então suportemos as debilidades dos fracos. Quem são os fortes? São esses. São esses que pela graça do Senhor têm tido visão mais clara, coração mais devoto, mantido o seu lugar aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia também os chama de espirituais. Gálatas 6:1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Está vendo? Então, irmãos, nenhum lugar para falsa modéstia. Nós já passamos Romanos 12, lá também está escrito assim no verso 3. Não pense alguém de si mesmo além do que convém, porque isso é orgulho, soberba. Mas pense com moderação. A ideia da palavra é, pense com uma justa estima. Saiba o que o Senhor te deu e o que Ele tem feito em você. Valorize isso, avalie isso e sirva os outros com isso. Sem falsa humildade, sem falsa modéstia. Né? Muito importante, irmãos. Muito importante no corpo de Cristo. Essa avaliação justa diante de Deus. Porque isso é honrá-lo. Quando Paulo faz essa avaliação, talvez para te ajudar um pouco mais nessa linha, é você não correr riscos diante do que eu estou falando. Quando Paulo olha para si mesmo, ele próprio para si mesmo, sabe o que ele tem a nos dizer? Eu de mim mesmo nada sou. Ele vai dizer isso a vida inteira. Mas por outro lado, sabe o que mais ele tem para dizer? Cristo é tudo e em todos. E eu já aprendi que tudo posso em união com aquele que me fortalece. Não é um paradoxo? É paradoxo. Aliás, esse paradoxo é muito bem expresso em 2 Coríntios 6. Depois você estude esse capítulo, 2 Coríntios 6. A linguagem dele é assim, nós somos ministros de Deus. E aí ele vai descrever as características desse ministro, na muita paciência, nas tribulações. Né? Aí mais à frente ele vai dizer assim, pobres, mas enriquecendo a muitos. O que você acha? Dá para entender essa frase? Aí ele diz, nada tendo, mas possuindo tudo. Que paradoxo, não é? Por que o nada tendo e o pobre, quando ele se vê a si mesmo como ele é como homem natural, um homem. Eu de mim mesmo nada sou, pobre, mas enriquecendo a muito. Por quê? Porque temos este tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, segundo os Coríntios 4. E isso é uma justa estima. Muito importante, amados irmãos, que a tenhamos. Então, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e aqui vem a chave. Não agradar-nos a nós mesmos. Nós falávamos também com alguns irmãos, a nossa persistência em agradar a nós mesmos é tão violenta que nós somos capazes, ou somos incapazes, no caso, de nunca dizer não para alguém em nenhuma situação, sempre nos mantemos disponíveis para todos 24 horas por dia, sem limitações. Você já pensou nisso? Há muitos que são assim, e são assim até por temperamento. Não é? Por quê? Porque eles querem agradar a si mesmos. São pessoas que se amam tão profundamente que eles não conseguem nem conceber a ideia de que alguém pode imaginar que eles não estão dispostos a fazer alguma coisa. Compreende? Não podem ter uma avaliação inadequada de si mesmo, outros terem avaliação inadequada dele mesmo, em nenhum sentido. Ele tem que ser pleno e perfeito em tudo e para com todos. Isso tem um nome: amor próprio. Então, não procuremos agradar a nós mesmos.
Então, muitas vezes, não agradar nós mesmos é dizer, não, irmão, não faça isso, não é este caminho, preste atenção para isso. Não é ir aconselhá-lo com conselhos psicológicos, vai levar a autoestima. Sabe por que nós cristãos não precisamos de autoestima, com U? Porque nós já tivemos uma alta estima com L. Nosso Senhor nos concedeu a mais alta estima quando se ofereceu a si mesmo por nós. Nenhum cristão precisa ser ajudado na sua autoestima. Nós precisamos de mais cruz e menos autoestima. Não procurando agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo. Agora ele está mandando agradar-nos uns aos outros. Vamos agradar o nosso próximo. Como? No que é bom para a edificação. Então, se é bom para ele dizer não, você está sendo tolo, não pense assim, não é isso que a Bíblia diz. Vamos abrir a palavra, vamos olhar aqui o que o nosso Senhor nos diz. Você pode perder o amigo, irmão, mas você vai ser fiel ao Senhor. E sabe, vou te dizer uma coisa. Finalmente falando, se esse indivíduo é um cristão e minimamente ele preza o Senhor, você nunca vai perder um amigo. Pelo Espírito Santo, no tempo e no modo do Senhor, ele vai cair em si. Ele vai dizer, realmente, o Senhor falou comigo. Através daquela pessoa, naquela palavra, naquela ocasião, aquela noite que eu não dormi, aquela noite que eu rejeitei e pensei, não, ele está errado, isso não é de Deus. Né? Procuremos agradar uns aos outros no que é bom para edificação, verso 2. Então, verso 3. Porque também Cristo, veja que lindo, não se agradou a si mesmo. Que verso precioso, não é? Antes, como está escrito. Olha o verso que Paulo resolveu citar aqui, movido pelo Espírito. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ele não passaria por nenhuma delas. Primeiro que ele não as merecia. E então não passaria por nenhuma delas se buscasse agradar a si mesmo. Vamos avançar. Para Romanos 15, ainda aí, verso 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Não é um sentimento unânime, como nós já explicamos até, né, de outras formas. Qual é então a maneira que nós vamos sentir? Qual é os sentimentos aí mais fortes na Assembleia que vão dominar os sentimentos dos outros? O mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É o seu sentir, o seu pensar. Né? Na sequência, para que concordemente e a uma, vós, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Mais uma menção no verso 7. Acolhei-vos. Como? Acolhei-vos com empatia, acolhei-vos com simpatia, acolhei-vos como também Cristo nos acolheu. Aqui temos que fazer uma primeira parada para nos lembrar que Ele nos acolheu incondicionalmente. E segundo, Ele nos acolheu para a glória de Deus. Então nós não vamos nos acolher com nenhum outro motivo. Nós vamos nos acolher para que Deus seja glorificado. Então nós precisamos seguir sempre a verdade em amor uns para com os outros. E buscando a glória do Senhor nos nossos relacionamentos. Não é nem mesmo o bem-estar de nosso irmão. Irmãos, algumas vezes as palavras do Senhor nos causam um mal-estar muito grande. Não é assim? Às vezes dá dor de barriga. Mas precisamos saber. Um servo do Senhor, um jovem, missionário, ele partiu para o Senhor, doente, evangelizando índios, muito jovem. E uma vida extremamente devotada ao Senhor. Há uma oração dele já no final da sua vida, tão linda, tão marcante, que eu gostaria que você ouvisse. 2 frases, na verdade. Esse servo do Senhor disse assim: ó meu Deus, em ti não há engano. Eu nunca terei de me arrepender de ter te amado tanto. Que maravilhoso, amados irmãos. Então, sempre que o Senhor, os irmãos ou circunstâncias, nos incomoda profundamente, nele não há engano em nós.
Tudo que Ele faz conosco, ou permite que seja feito sobre nós, o que dá na mesma, porque Ele é soberano no fazer ou no permitir, Ele tem um alvo e um propósito. E é sempre esse que está nesse versículo. É para a glória de Deus. E é isso que muitas vezes não sabemos ler. Jó não soube ler, Pedro não soube ler, mas não tem problema não. Nesse sentido, estritamente falando, todos somos analfabetos. Ele sabe ler os caminhos que tem nos conduzido. Então, acolhei-vos uns aos outros para a glória de Deus. Esse é o objetivo. Ainda seguindo, verso 14 desse capítulo. Estou certo, meus irmãos, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis, ouça bem, possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, e então, por causa disso, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Irmão, que tarefa preciosa é você tomar a sua concordância de Strong aí e seguir essa palavrinha por todo o Novo Testamento, nesses versículos. Que rica tarefa e dever de casa você vai fazer. Olha o ensino desse versículo, um único versículo. Nós somos chamados na comunhão mútua para que a glória de Deus seja promovida entre nós. Então, parte da nossa responsabilidade, segundo o verso 14, é estar possuído de bondade. Do contrário, como vamos manter essa comunhão mútua que glorifica a Deus? Se no nosso coração há motivações espúrias, não é? Motivos egoístas, maldade, maledicência, críticas sagazes, cinismo. Essas coisas têm afetado muito a comunhão do corpo de Cristo. Todas elas que citei aqui. Então diz, estáis possuídos de bondade. Depois ele diz na sequência, cheios de todo conhecimento. Olha como é importante, irmão. Você viu o equilíbrio que Paulo pôs aqui? Não basta só a bondade. Precisamos ter bondade e conhecimento. Senão nós vamos ser tolos em orientar uns aos outros. Conselhos psicológicos, bom senso. De bom senso, a igreja está cheia e o inferno vai estar cheio também. Cheios de bondade, de todo conhecimento, então aptos para vos admoestardes uns aos outros. Sabe o que é admoestar? Literalmente é você tomar um irmão pelo pescoço. É forte essa palavra na língua original. Alguns versos, em alguns lugares, é traduzido por advertir. É a mesma palavra no original, advertir ou admoestar. É você pegar alguém assim pelo colarinho e dizer, acorde, abra os olhos e olhe o caminho que você está andando. Esse caminho significa isso e o fim dele é este. Você quer continuar seguindo por esse caminho? Isso é admoestar. Irmãos, a Bíblia nos ordena admoestar uns aos outros. E agora nós voltamos no pontozinho que falávamos há pouco. Sabe por que fazemos pouco isso? Porque nós nos amamos. Então nós não queremos abordar os outros dessa maneira. Ele vai se chatear, ele não vai me entender. Eu vou ficar mal visto. E por aí vai. Né? Veja mais uma chave da comunhão mútua. Que maravilhosa. Se tivéssemos mais admoestação no corpo de Cristo. Muitos de nós não teriam entrado naquele negócio. Né? Aquele negócio que você entrou e deu com os burros na água. Porque pelo seu lado, talvez você tenha sido obstinado, pelo lado da igreja ninguém te admoestou. Então, possuídos de bondade, cheios de conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Mais um verso ainda. 1 Coríntios 12, 25, nós já lemos, vamos seguir. Precisamos encerrar daqui mais 5 minutos. Esse texto, Coríntios 12, 25, é que diz, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Igual cuidado. Aqui, irmãos, já que os irmãos abriram, uma nota rápida sobre esse capítulo. Bem objetiva. Olhe que maravilhoso o significado do verso 21 desse capítulo. Ele está falando do corpo, como o corpo funciona. Há lições aqui extraordinárias. Eu acho que hoje nós podíamos encerrar aqui. Amanhã seguimos. Porque queria passar para os irmãos essas lições, essa interação do corpo de Cristo. Nesse capítulo do corpo e a interação do corpo, a comunhão do corpo, a mutualidade do corpo,
capítulo 12, verso 12, ele diz: o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O Cristo, nesse versículo, está muito claro, é um Cristo corporativo, porque é um Cristo de muitos membros. Esse não é Jesus de Nazaré. Em algumas passagens, quando fala Cristo, se refere a Jesus, é claro, o Jesus Cristo. Mas aqui a palavra Cristo é usada no sentido coletivo. Está falando do novo homem, da nova criação, onde Cristo é o cabeça e a igreja é um corpo de muitos membros. E esse novo homem, Cristo cabeça e um corpo de muitos membros, é chamado aqui por Paulo de o Cristo, porque a ideia é o ungido. E baseado no que compartilhamos ontem, fica mais fácil os irmãos entenderem. Aquele óleo sobre a cabeça que desce pela barba e desce até a orla das suas vestes. Um único óleo. O Cristo coletivo. Jesus Cristo é a cabeça e a igreja um corpo de muitos membros. Olha se não foi isso que ele disse aí. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e esses muitos membros são muitos, mas constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então ele está falando do Cristo corporativo, muito claro, né? Aí então, ele vai dizer assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora, vamos separar uns parezinhos aqui. Primeiro par, verso 15 e 16. Olhem com atenção. Aqui, no que concerne a mutualidade, Paulo está nos ensinando pelo Espírito a assumirmos responsabilidades. Olhe com atenção. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. A exortação é: assuma a sua responsabilidade de pé. Porque quem te colocou como pé foi Deus. Verso 25 que nós citávamos. Deus coordenou o corpo. E se ele te pôs como pé, assuma a responsabilidade de pé, porque um corpo sem pé é um problema. Compreendeu? Então a exortação do verso 15 e 16 é assumir nossas próprias responsabilidades e não querer a do outro. Então o pé diz: eu não sou mão, então não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E o ouvido diz: eu não sou olho, então não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Irmãos, que ilustração mais linda que Paulo usou. A ênfase nesses dois versos: assumamos as nossas responsabilidades como Deus nos tem colocado. Imagine a orelha. Vamos pensar nessas duas aqui. Ninguém chega perto de nós e diga assim: deixa eu ver a sua orelha. Não é assim? A orelha não é uma coisa para ser apreciada, mas as pessoas olham muito nos nossos olhos. A cor, a forma, olho é uma coisa bonita, orelha é uma coisa comum. Então a orelha não gosta de ser orelha, ela queria ser olho, para ser apreciada como os olhos são, né? Então ela sai do lugar dela, assim, sai do corpo, arranca as orelhas e põe na frente do olho. Então, dois problemas para o corpo. O primeiro problema, ela está atrapalhando o olho de exercer a sua função, porque ela está aspirando algo que o Senhor não concedeu a ela. E segundo, por mais que ela tente, mesmo estando aqui, as duas orelhas, elas não conseguirão enxergar. Isso é o dano na comunhão do corpo de Cristo. Então, como precisamos, irmãos, compreender? Certa vez perguntaram para um irmão que tem hoje mais de 100 anos e continua servindo o Senhor. Perguntaram assim para ele: como os mais jovens, principalmente, podem compreender a sua função no corpo? Sabe como ele respondeu? Deixe a vida crescer. Simples resposta e completa. À medida que a vida de Cristo vai crescendo em nós, a função no corpo se evidencia, né? Por isso os jovens são tão inquietos em procurar saber qual é a função deles no corpo, né? Em vez de se preocupar em comer melhor. Comendo melhor, eles saberão qual é a sua função no corpo, né? Então aí está o primeiro par. Veja o próximo. Já estamos aí concluindo. Verso 17 e 18. Se todo o corpo fosse olho, imagine o corpo de Cristo, um olho gigante, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros. Que frase importante.
Não tem delegação de função aqui, de ninguém para ninguém. Isso não é o corpo de Cristo. Isso podem ser sistemas eclesiásticos, mas não é o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, Deus dispõe os membros no crescimento da vida deles em Cristo. Deus dispôs os membros, verso 18, colocando, quem coloca? Deus, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, segundo o aspecto, aceitando as limitações. Então, o primeiro parzinho que nós lemos, assumir responsabilidades. Esse primeiro par, né? Esse segundo par, versos 17 e 18, aceitemos as nossas limitações. E aqui, irmãos, vou usar exemplo que parece que exemplos muitas vezes nos ajudam mais que 1000 palavras. Então vamos pensar nos órgãos, nas faculdades que são citadas aqui. Você está dirigindo uma carreta, um carro, e atrás de você vem uma carreta. Seus olhos estão atentos à estrada, né? À frente. Mas então a carreta atrás está desgovernada. E o motorista mete a mão na buzina. E aí você tira o seu carro para o lado, porque você foi salvo pelo ouvido. O olho aqui não te serviu de absolutamente nada. E aí você entra na sua casa e tem vazamento de gás. E a casa toda fechada. E você vai ser salvo pelo nariz. Porque ali o olho não serviu de nada. E nem o ouvido. Só o nariz salvou o corpo. Assim é o corpo de Cristo. No corpo de Cristo nós precisamos dos olhos, dos ouvidos, do nariz, das mãos, dos pés. Porque Deus dispôs os membros no corpo. Agora, avancemos um pouquinho mais. Olha o verso 21 e 22. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Agora você vai ler algo que acho que você vai ter que ler mais de uma vez para acreditar que isso está escrito na sua Bíblia. Nem ainda a cabeça. Sabe que é isso mesmo que nós estamos lendo? Ela pode dizer aos pés, não preciso de vós. Irmãos, quem é a cabeça do corpo? Nosso Senhor Jesus. Irmãos, ele poderia ter feito tudo que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, sem nós, certo? Mas ele decidiu, e a decisão dele é soberana e livre. Ele decidiu que ele não faria. Ele faria conosco. Aí Paulo vai dizer, de Deus nós somos cooperadores. Então, que lindo isso está aí. Ele está dizendo no organograma de Deus, ou no supremo propósito de Deus, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Então você acha que um olho pode dizer para uma mão, não preciso de ti? Se a cabeça não pode dizer aos pés? E ainda, se você continuar lendo, muito lindo, verso 24, é dito assim, verso 23, os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. De quem será que Paulo está... A quem será que ele está se referindo nesse verso 23? Parece que não tem dúvida, é aos pés. Por isso, quando nosso Senhor em João 13 lavou aqueles pés, aquilo provocou tanto arrepio, principalmente no Simão Pedro. Porque, irmão, no corpo de Cristo, mãos, por exemplo, assim como já citamos outros órgãos, né? Mãos são muito bonitas. Não é? Mãos são apreciáveis, mas pé, alguém já chegou para você e ficou olhando o teu pé? Só se for feio demais mesmo, não é? Ou dizer, deixa eu ver teu pé. Ninguém se preocupa com o nosso pé, não é? Ele já está até lá no último grau, nível da nossa visão, não é? Então Paulo vai dizer, os membros do nosso corpo que não parecem decorosos, você já viu que basicamente nenhuma mulher acha seu pé bonito? Ninguém acha seu pé bonito, não é? Os nossos membros que não parecem decorosos, a estes revestimos de especial honra. Cuidamos dele, tiramos os calos, colocamos calçado, passamos óleo, não é? E foi isso que o Senhor fez em João capítulo 13, com seus discípulos. E ele vai dizer, revestimos de especial honra. Então, verso 21 e 22, que nós citávamos, pelo contrário, completando o parzinho, o terceiro par, verso 21 e 22,
Pelo contrário, os membros do nosso corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Verso 21 e 22, terceiro par, o que ele nos ensina? Aprendemos a apreciar a função dos outros. Essa é a terceira lição importante da comunhão mútua aqui. Então, olha a ordem, vamos repetir. Assumir responsabilidades. Segundo, aceitar limitações. Terceiro, apreciar a função dos outros. E não só a nossa função. Apreciar a função dos outros. E o último par está nos versos 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Qual é a lição aqui? Preservar a unidade do corpo de Cristo. Então Deus coordenou o corpo, concedendo mais honra ao que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. A lição aí, clara, preservar a unidade do corpo. Então, irmãos, 4 pares de versos aí, que nos ensinam profundas lições sobre mutualidade. Os irmãos percebem que não é assunto para colocarmos aí no nosso papel e ir para a gaveta? É assunto para levarmos aos pés do Senhor em oração. Porque toca nossas vidas pessoais intensamente. E toca o nosso relacionamento e serviço no corpo de Cristo intensamente. Então, que o Senhor nos ajude a fazer isso. Vamos encerrar por aqui. Amanhã nós seguimos com outros textos, conforme então pudermos